gente! Tudo bom? Hoje estamos estreando o nosso quadro Fica a Dica. Esse quadro vai servir pra gente estar trazendo dicas para vocês sobre filmes, sobre CDs, sobre livros que a gente conhece. E hoje temos uma super dica para vocês. Pois é, a nossa super dica de hoje é o livro O Peregrino. Bom, galera, esse livro aqui é muito legal, vocês vão gostar. O autor dele é o John Bunyan. Ele tem uma história muito linda. Esse livro foi escrito dentro de uma prisão, né? Sempre vem aqui, logo no início, vem falando sobre ele. E essa história é uma história muito linda. Fala sobre um homem chamado Cristão, que tinha um grande fardo nas costas por causa dos pecados dele, da vida pecaminosa que ele tinha. E que um dia ele começou lendo as escrituras e começou a ver, né, as promessas que o Senhor tinha para aquele que fosse fiel, aquele que abandonasse a vida de pecado, e mais que teria, né, que trilhar esse caminho, e que a primeira etapa seria passar pela porta estreita. E ali, né, antes dele começar a caminhada, ele tentou convencer a esposa, os filhos, até mesmo alguns vizinhos, e muitos tinham ele como louco naquela cidade onde ele vivia. E ali ele já com a esposa, os filhos, ninguém quis trilhar nessa caminhada, o caminho com ele, ele resolveu ir sozinho. E ali ele encontra com vários personagens ao longo da história, personagens que tentam fazer ele desanimar, personagens também que traz ele de volta pro caminho. E a gente vê como que a relação, né, como que é a relação dessa história do peregrino com a vida do cristão. Que ele passa pelo pântano do desânimo, né? Ele passa pelo solo enfeitiçado, que é onde ele pode cair no sono, se ele não vigiar ele cai no sono. Que retrata muito aquela parábola das 10 virgens, né? Que todas adormeceram, e lá no final fala vigiai, pois, porque não sabeis a hora que o noivo há de vir. Então essa parte do solo enfeitiçado fala muito sobre isso. E o que eu acho mais legal nesse livro é que os personagens do livro são características humanas. O nome deles são características humanas, como vã esperança, hipocrisia, tem esperteza, tem várias outras coisas, tem ateu, tem várias características, várias qualidades e defeitos que o ser humano tem, são o nome dos personagens. Então, esse livro é muito bom, eu amo essa história, eu tenho filmes, tenho livros dele contando essa história. E se você não tiver oportunidade de comprar o livro, peça emprestado para quem tenha, procura saber quem tenha, peça emprestado, vá numa locadora alugar o filme, ou então você assista o filme no YouTube, faz o que for, mas leia, assista o filme, mesmo que o filme não tenha nem a terça parte da história do livro, seria bom se você tivesse o livro. Então a nossa dica de hoje é isso aí. E eu tenho até aqui a continuação dele, que é A Peregrina, mas eu não vou contar pra vocês hoje não, vou deixar pro próximo Fica a Dica, que eu vou estar dando uma resenha melhor. Vocês vão amar esse livro, eu tenho certeza. Você que está desanimado, você vai ser edificado, né? Porque no mundo de hoje em dia, né, onde o inimigo oferece várias bandejas, através de filmes, novelas, né, desenhos, pornografias em sites, pornografias em tudo que a gente vê hoje é pornografia, são coisas assim que escabrosas mesmo que a gente vê hoje em dia na televisão. E nós não podemos estar parando o nosso tempo para ficar vendo essas coisas na TV. Nós temos que nos edificar com coisa que vai elevar nossa vida com Deus, que vai nos elevar espiritualmente, que vai nos aproximar a Deus. Então, por isso que nós resolvemos criar esse quadro do Fica a Dica, para estar dando dica para vocês do que vocês podem ler. Em vez de ficar se contaminando com essas novelas hoje em dia, com esses desenhos, né, onde tem mensagens subliminares por trás, né, para poder fazer você achar que aquilo que é inocente não tem nada a ver, onde essas coisas estão tentando implantar um nada a ver na nossa mente, mas a palavra de Deus diz que a gente não pode se conformar com as coisas do mundo, né? A gente também não pode se contaminar com as coisas do mundo. Então vamos buscar o Senhor, vamos ler mais a palavra do Senhor. Primeiramente, vamos ler mais a palavra do Senhor. E segundo, eu indico esse livro para vocês
O Peregrino, né? É um grande clássico. Depois da Bíblia, ele é o livro mais vendido, né? E eu gostaria até de ler para vocês aqui um trecho. É um trecho muito bonito, uma passagem muito bonita que fala de um personagem chamado Fiel. Ele morreu, mas não negou o Senhor, né? Quando ele entrou na feira da vaidade, onde tudo de ruim era vendido naquela feira, né? Ele não negou. Eles foram acusados injustamente, ele e o cristão, e o Senhor havia usado, né, o evangelista para falar com eles que um deles ia partir. O Senhor ia levar um deles antes de chegar lá na entrada lá do portal. O Senhor ia levar ele antecipadamente. Só que eles dois não sabiam qual deles ia. Então, o fiel, ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte e ele não negou o nome do Senhor Jesus. E no final, né, o cristão, depois que ele foge, ele retoma o caminho e ele começa a cantar assim: bom fiel, fielmente confessaste teu Senhor. Com ele tu terás a bênção no esplendor. Mas os infiéis e seus vãos bacanais lamentarão debaixo de dores infernais. Canta, fiel, canta, e teu nome sobreviva, que depois da morte vem a vida efusiva. Bom, aqui ele fala, né, que os infiéis, né, e seus vãos bacanais e suas festas da carne, eles vão lamentar com dores infernais, porque eles vão para o inferno. Mas aquele que é fiel ao Senhor até a morte, aquele que confessa o Senhor como seu Salvador, ele, mesmo depois da morte, ele tem uma vida feliz, ele tem uma vida alegre na presença de Deus. Então é isso aí, galera. Isso aqui foi só uma palhinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vem com mais um Fica a Dica. E se você gostou, dá um joinha. E curta a nossa página. Nos adicione. Nós vamos estar colocando aqui embaixo o link para você poder adicionar. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Aqueles que já leram, comentem. Vamos estar conversando, vamos estar trocando experiências sobre esse livro, sobre o que você achou, o que você achou que não foi bem colocado. Mas vamos lá, para mim esse livro é ótimo. Como eu falei, depois da Bíblia, para mim é o melhor. Então é isso aí, um beijão, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe, né? Nos abençoe. E até a próxima quinta-feira. Beijão, tchau, tchau.